operações com radicais. Alguns radicais é possível fazer algumas operações. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Cúbica raiz de 5 que multiplica cúbica raiz de 7. Aqui, por uma propriedade simples de radiciação, a gente consegue englobar no mesmo radical. Isso fica 5 vezes 7, né? A raiz cúbica de 5 vezes 7, que isso é igual a raiz cúbica de 35. A gente pode fazer essa operação porque ambos têm o mesmo índice. Vamos ver um outro exemplo. Agora eu vou pegar assim, ó, cúbica raiz 5 vezes raiz quadrada de 7. Nós não podemos resolver esse segundo exemplo igual fizemos o primeiro, simplesmente porque os índices não são iguais. Aqui está índice 3 e aqui índice 2. Então a nossa proposta é transformar esses radicais com o mesmo índice. Daí a gente vai usar uma propriedade que faz o seguinte, ó, nós vamos multiplicar por um número 2 aqui, por exemplo, o índice aqui 3. Então ficaria cúbica raiz de 5, só que a gente também tem que elevar aqui, né? Tem que multiplicar o expoente interno aqui do 5, que no caso ele está elevado a 1. Então fica 2 vezes 3 e aqui 2 vezes 1. E para o 7 a gente vai fazer parecido. Então aqui a gente vai multiplicar por... aqui a gente vai multiplicar por 3 a raiz quadrada. Aqui vou escrever o 2 aqui. Raiz quadrada. Aqui o 7 ele estava elevado a 1. Então ele também vai ficar multiplicado por 3 aqui também. Não é isso? Então, aqui a gente vai ter sexta raiz de 5 ao quadrado, que multiplica a sexta raiz de 7 ao cubo. Então agora, ambos estão com o mesmo índice. Então a gente vai poder escrever assim, ó, sexta raiz de, e aí 5 ao quadrado vezes 7 a terceira. Vamos pegar um outro exemplo. Terceiro aqui. Terceiro exemplo eu vou fazer assim, ó, raiz quadrada de 5 dividido pela cúbica raiz de 2. Aqui, como se trata de uma divisão, eu tenho um processo chamado racionalização, mas isso eu vou fazer num próximo vídeo. Aqui eu vou tentar resolver usando a mesma propriedade que eu usei no exemplo 2. Eu vou transformar, então, os dois radicais aqui com o mesmo índice. Para isso, eu vou fazer, no raiz quadrada de 5, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e multiplicar por 3. Então, ele vai ficar 6 raiz quadrada de 5 elevado à terceira. Lembrando que a gente tem que multiplicar os dois, o índice aqui e a potência interna aqui. Então, tudo isso vai estar dividido. Aqui, então, eu vou multiplicar por 2, vai ficar sexta raiz de 2 ao quadrado. E aí, aqui, a gente tem uma divisão com o mesmo índice. Então, a gente vai englobar numa raiz única. Raiz sexta, então, 5 à terceira, que divide 2 ao quadrado. Aí, aqui, a gente, se quiser, pode escrever sexta raiz 125 dividido por 4. Aqui eu queria fazer uma observação, que é o seguinte, ó, se a gente tivesse assim, ó, cúbica raiz de 7 mais cúbica raiz de 5. Isso daqui não é a mesma coisa que cúbica raiz de 7 mais 5. Veja bem, a propriedade só é válida quando tem o mesmo índice, mas quando é produto, igual aqui no primeiro exemplo. Quando a gente tem uma soma, essa propriedade não é válida. Tá ok? Então, vou fazer aqui um outro exemplo. Exemplo 4. Então, vamos fazer aqui assim, ó, fazer um exemplo grande agora. Ó. Cúbica raiz de 189 mais 3 cúbica raiz de 56, tudo isso dividido por 4, menos 5 cúbica raiz de 1512, tudo isso dividido por 6. Bom, aparentemente todos aqui são números diferentes, mas estão todos, né, com raiz de mesmo índice. Então a gente vai tentar fazer como? Por fatoração.
Então, por exemplo, o número 189, a gente vai fatorar ele aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente pega, divide por 3, dá 63. Divide por 3, dá 21. Divide por 3, dá 7. Divide por 7, dá 1. Então, a gente percebe que o 189 é o mesmo que 3 ao cubo vezes 7. Então, vou reescrever aqui. Ó. Vamos ficar assim, ó, raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 7. Tudo isso no mesmo radical aqui. Mais, bom, 3 quartos continua aqui. Agora, o 56 eu também teria que fatorar ele aqui. Ó, 56, né, a gente vai fazer assim, ó, divide por 2, dá 28. Divide por 2, dá 14. Divide por 2, dá 7. Divide por 7, dá 1. Então, seria 2 ao cubo vezes 7. Então, a gente vai escrever isso aqui, ó, cúbica de 2 ao cubo vezes 7. E aí, por fim, menos 5 sextos, cúbica raiz de... Esse 1512 também temos que fatorar. Então, a gente vai pegar aqui, vai dividir por 2, vai dar 756. Vai dividir por 2, dá 378. Vamos dividir agora... por 2 ainda, né? Porque é par, dá 189. Voltou o mesmo caso aqui do primeiro. Então, a gente sabe que isso aqui vai dar 3, 3, 3 e 7. Então, o número 1512 equivale a 2 ao cubo. A fatoração dele é 2 ao cubo. Vezes 3 ao cubo, vezes 7. Então, a gente coloca isso aqui tudo, mesmo radical. Aí, agora a gente faz o seguinte, ó. Resolvendo aqui de forma detalhada, a gente tem que separar, não é isso? Separar essa raiz cúbica para os dois números. Então, ficaria raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 7. Vou fazer assim de forma detalhada para entender melhor. Então, mais 3 quartos. Aqui, separando, fica cúbica raiz de 2 ao cubo vezes cúbica raiz de 7. Menos 5 sextos, cúbica raiz de 2 ao cubo, vezes cúbica raiz de 3 ao cubo, vezes cúbica raiz de 7. Agora, fazendo os devidos ajustes aqui, cúbica raiz de 3 ao cubo vai dar 3, vezes cúbica raiz de 7. Aí, mais 3 quartos. Aqui ficaria então 2, que multiplica a cúbica raiz de 7. Aqui, o último a gente vai ter 5 sextos vezes... Bom, cúbica raiz de 2 ao cubo dá 2, cúbica raiz de 3 ao cubo vai dar 3, vezes cúbica raiz de 7. A gente percebe aqui que o cúbica raiz de 7 aparece nas três parcelas. Então, a gente pode fazer aqui da seguinte forma, a gente pode colocar essa cúbica raiz de 7 em evidência. E aí aqui sobra quem? Ó? Sobra 3 mais, aqui eu já vou fazer essa divisão, ó, esse 2 com esse 4 vai ficar meio, então isso é 3 sobre 2. Aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, que divide por 6 dá 1, então sobra o menos 5. E aí, a gente vai ter aqui o seguinte, 3 raiz de 7 vezes. Bom, fazendo aqui essa soma de frações, a gente vai chegar em menos meio. Então, isso tudo pode ser reescrito como menos cúbica raiz de 7 sobre 2. Essa, então, seria a resposta desse quarto exemplo. Tá ok, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre racionalização. Até lá!